Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Começando mais um programa Espaço Saúde. E hoje você vai saber informações sobre lente de contato dental com a cirurgiã dentista Mariana Furtado. A gente também traz para você informações sobre a doença celíaca. E nós encerramos o programa com a participação da oftalmologista Milena Pinheiro e ela fala sobre o uso exagerado dos aparelhos eletrônicos. Nós vamos para um breve intervalo e já estamos de volta. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. E no nosso quadro Seu Sorriso desta semana, a gente tem a presença da cirurgiã dentista Mariana Furtado e ela fala sobre lentes de contato dental. Acompanhe. Olá a todos, sou a doutora Mariana Furtado, cirurgiã dentista, formada há 9 anos pela Federal do Maranhão, especialista em implantes e mestre em ortodontia. Estou aqui no programa Espaço Saúde e vim falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é a lente de contato dental. E você sabe o que é a lente de contato dental? A lente de contato é um tratamento novo, muito indicado para todo tipo de pessoa e serve para melhorar a estética do sorriso. Vocês já observaram as celebridades, jogadores de futebol, os artistas com aquele sorriso bonito, branco? Então, nem todos eles nasceram com aquele sorriso, não é natural. Então, muitas celebridades procuram, então, por um tratamento estético dentro da odontologia, procurando fazer com que seus dentes fiquem cada vez mais harmônicos, brancos, com formato mais bonito. Então, esses tratamentos que eles procuram são as lentes de contato dentais. Mas o que é a lente de contato dental? A lente de contato é um laminado, geralmente cerâmico, bastante fino. Por isso o nome é lente de contato, que remete àquela lente de contato ocular, né? Então, o tamanho, a espessura varia de 0,1 a 0,5 milímetros, ou seja, é um laminado bastante fino colocado na frente dos dentes para alterar tanto a forma quanto a cor dos dentes. A lente de contato ela pode ser feita com 2 materiais. Temos as cerâmicas e temos também as resinas compostas. Vocês já observaram aqueles dentes que ficam bastante artificiais? Bom, a lente de contato ela pode ser feita com um material melhor, né? Então a gente tem uma infinidade de cerâmicas. O que a gente trabalha aqui no consultório é o IMEX, ou seja, o de silicato de lítio. Ele é um tipo de cerâmica muito resistente e muito estético, ou seja, o paciente ele sai com um sorriso mais natural. Aqueles dentes mais artificiais são feitos com materiais inferiores. As resinas compostas, elas também entram com essa função de mudar a estética do dente. Mas a indicação de ou IMEX ou resina composta depende muito do caso clínico, depende muito do paciente. As lentes de contato são feitas em laboratório para ficar algo mais bonito, mais natural. Então o paciente ele sempre tem essa curiosidade, em quanto tempo eu consigo ter o meu sorriso com as lentes de contato, né? Então, mais ou menos em 3 consultas a gente consegue deixar aquele sorriso bonito, perfeito com as lentes. Na primeira consulta o paciente chega, a gente realiza a moldagem e aí manda para o laboratório faz um enceramento diagnóstico no modelo, que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Esse modelinho aqui a gente tem enceramento diagnóstico das lentes de contato. Na segunda consulta, o paciente vem ao consultório e a gente transfere o enceramento para a boca do paciente, o que a gente chama de mocap. Ali ele vai ter uma previsibilidade das futuras lentes de contato dentais, o que a gente chama de test drive das lentes de contato. E a terceira consulta, o paciente já faz o preparo dos dentes para receber as lentes. Muitas pessoas perguntam, mas há desgaste dental?
o desgaste é mínimo, porque a lente ela tem que entrar passivamente no dente. Então, assim, se a lente ela é bem fina, o desgaste também é mínimo, para que a lente entre de forma passiva no dente. Então, na terceira consulta, a gente faz o preparo dos dentes, molda o paciente, envia para o laboratório. Em laboratório, é feito as lentes de contato em IMEX, que é a cerâmica super resistente. E na quarta consulta, a gente cimenta todos os laminados cerâmicos. Uma outra dúvida que me perguntam, doutora, quem pode usar lentes de contato dentais? Bom, esse tratamento existe algumas contraindicações. Por exemplo, um paciente que tem várias restaurações insatisfatórias. No caso dele, não seria a lente de contato, e sim uma faceta em cerâmica, né? Outro caso, um paciente que é bruxista, que arranja o dente, que tem apertamento. A gente tem que ter cuidado também para que seu tratamento dure muito tempo. Então, se a gente intervém com uma lente de contato, ele vai ter que entrar possivelmente com uma placa meio relaxante. A gente tem que tratar o paciente para que ele possa receber o laminado cerâmico e seu tratamento ter uma durabilidade muito maior. Outra questão que perguntam muito é a diferença entre faceta e lente de contato. A verdade é que elas são a mesma coisa. A única diferença é a espessura do laminado cerâmico. As lentes, como o próprio nome diz, são bem finas, de 0,2 a 0,5 milímetros de espessura. E as facetas são um pouquinho mais espessas, de 0,5 a 1 milímetro. E a indicação também, ou seja, se tem um paciente que tem um dente muito escurecido, então eu preciso desgastar mais aquele dente para ter uma cobertura mais espessa e aquela cor que está por trás não influenciar muito na cor final do tratamento. Então, esse paciente que possui o dente mais escurecido, eu vou ter que desgastar muito mais. Ele vai receber uma faceta e não uma lente de contato. Pacientes que possuem aqueles diastemas, pequenos espaços entre os dentes, ou estão insatisfeitos com a cor e o formato dos seus dentes, eles são indicados sim a receber as lentes de contato dentais, porque elas vão mudar de uma forma bem discreta, tanto o formato quanto a cor dos dentes, aumentando, alongando, dando uma largura maior aos dentes e dando uma harmonia ao seu sorriso muito melhor. E o tempo? Quanto tempo dura as lentes de contato? Bom, se feita em IMEX, que é a melhor cerâmica que existe, vai durar mais ou menos de 20 a 25 anos, pela qualidade da cerâmica. Mas também tem outro fator super importante, que é o cuidado que o paciente tem com a sua higiene bucal e a frequência ao dentista para manter as suas lentes de contato. Então, quanto mais tempo você for cuidadoso com a higiene, uso do fio dental, higienizar bem os seus dentes, mais tempo ela vai durar. Quanto menos hábitos parafuncionais, ou de ranger os dentes, ou interceptar alguma coisa nas suas lentes, vai durar muito mais, porque vai evitar fraturas. Então, o cuidado do paciente também é fundamental para que a lente dure muito tempo. Quero agradecer ao programa pela oportunidade em poder esclarecer para vocês esse assunto tão interessante que é a lente de contato dental. E em breve estarei de volta conversando sobre outros assuntos da odontologia. Vamos a um breve intervalo e na volta você vai saber informações sobre doença celíaca. Não saia daí! UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. Você sabe o que é doença celíaca? O nosso corpo, ele tem um exército, como se fosse um exército de soldados prontos a nos defender de algumas substâncias que nos fazem mal. Em algumas pessoas, esse exército, ele entra em ação quando essa pessoa consome uma substância chamada glúten. E o que é essa substância? Essa substância, ela é uma proteína presente em alguns alimentos. Essas pessoas que esse exército entra em ação contra o glúten, apresentam algumas reações,
a pessoa se sente mal, fica um pouco mais fraca, às vezes apresenta um desconforto intestinal, como pode até ter uma diarreia, soltar o intestino, aparecer manchas pelo corpo. Então a gente chama isso de doença celíaca. 10 dicas para a alimentação do celíaco. 1. Exclua completamente o glúten. A pessoa ela deve evitar ou excluir totalmente o consumo de alimentos que contenham farinha, aveia, cevada e centeio. 2. Substitua as fontes de carboidrato. Alimentos como pães, bolos, biscoitos, massas, eles podem ser substituídos por outras preparações que contenham farinha de mandioca, farinha de arroz ou farinha de milho. E também numa refeição, outras fontes de carboidrato são os tubérculos e as raízes, como por exemplo o inhame, a mandioca, a batata doce. 3. Prefira alimentos in natura. Quais são esses alimentos? São as frutas, as verduras, os legumes, certo? Então, esses alimentos são importantes porque você sabe exatamente o que você está consumindo. 4. Evite consumir ultraprocessados. São aqueles alimentos que contêm uma grande quantidade de ingredientes na sua composição. Como eles têm uma grande quantidade de ingredientes, às vezes pode ter algum ingrediente que contenha o glúten. Então a gente não tem o risco de consumir o glúten nos alimentos ultraprocessados, ele é maior do que quando a gente consome os alimentos in natura ou minimamente processados. 5. Prepare seu próprio alimento. Uma pessoa que tem doença celíaca, ela precisa saber exatamente o que ela está consumindo. Quando a gente prepara uma refeição em casa, eu sei todos os ingredientes que estão sendo usados naquela refeição. 6. Evite frituras. O óleo que é utilizado para fritar algum alimento, ele pode ter sido utilizado para fritar um alimento que tenha glúten. E acontece o que chamamos de contaminação cruzada, que é o glúten que estava no alimento que foi frito anterior, fica naquele óleo e o próximo alimento acaba absorvendo. 7. Não exagere no sal, açúcar e gorduras. O sódio, gordura e açúcar, eles são ingredientes que, quando consumidos em alta quantidade, em grande quantidade, eles aumentam a chance das pessoas desenvolverem algumas doenças, como por exemplo a obesidade, a pressão alta, doenças do coração. 8. Planeje sua alimentação. Como é uma pessoa que vai precisar de um cuidado maior com o que está comendo, ela precisa ter um planejamento. Então, quais são, desde a sua compra no supermercado até o momento que eu vou preparar a minha refeição. 9. Observe o rótulo dos alimentos. Existe uma regra, uma normativa no Brasil que obriga as indústrias a declararem se existe glúten ali naquele produto ou se não existe glúten naquele produto. Então, o rótulo ele é uma ferramenta muito importante para a pessoa que tem doença celíaca. 10. Varie sua alimentação. Com estas dicas, quem tem doença celíaca pode viver muito melhor. UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia. Dispomos de uma equipe de profissionais especializados e aparelhos modernos para exames e cirurgias. A UDI Oftalmo oferece um atendimento personalizado e procedimentos médicos de alto padrão. UDI Oftalmo, visão em tudo que faz. Unidades Medical Jaracati e Quatraque. No nosso quadro Saúde dos Olhos, nós vamos conversar com a oftalmologista Milena Pinheiro e ela fala sobre o uso exagerado dos aparelhos eletrônicos. Acompanhe. Olá, eu sou Milena Pinheiro, oftalmologista e oftalmopediatra da UDI Oftalmo, e hoje nós estamos no programa Espaço Saúde para falar sobre os efeitos dos eletrônicos em crianças e adultos. E vocês sabem quais são os principais problemas causados pelo uso excessivo de celular e de outros aparelhos eletrônicos? E o principal problema causado por esse excesso do uso do eletrônico
é o mais comum, que é o ressecamento. Ressecamento é a queixa mais comum de todo o consultório oftalmológico. Por hoje estarmos tanto tempo em frente a essas telas, nós piscamos menos e por isso lubrifica-se menos os olhos. E por essa razão tem as queixas de ardor, lacrimejamento, irritação, vermelhidão. Esse é o problema mais comum, mas não para por aí. Um outro problema bem comum, que é a luz azul, que é essa luz artificial das telas, computadores e tablets e celulares, é a alteração do nosso ritmo circadiano. A luz azul, essa luz artificial, ela provoca uma diminuição da produção do hormônio do sono, a melatonina, e por isso o uso excessivo desses aparelhos logo antes de deitar não é uma coisa boa, não é uma boa escolha, porque você pode ter insônia. Isso tem acontecido muito com jovens, adultos e até mesmo nas crianças. E em relação às crianças, ainda tem um outro problema bem sério, que está bem atual. Tem vários estudos acontecendo no momento, mostrando que o uso excessivo de aparelho eletrônico pode aumentar a miopização, porque esse uso excessivo causa um aumento do crescimento do olho da criança. E esse aumento do crescimento provoca aumento do grau de miopia. Então, as crianças não podem permanecer muito tempo em telas. Os estudos falam que o tempo saudável para uma criança ficar em frente a aparelhos de tablet e celulares é em torno de 1 hora ao dia, no geral. Então, controle bastante o tempo que o seu filho fica exposto a celulares e tablets e esses joguinhos eletrônicos também. Esses mesmos estudos falam também que a criança precisa passar 1 hora por dia ao ar livre. A luz solar, ela produz uma substância dentro do olho, que é a dopamina, que ela controla esses efeitos nocivos do uso do eletrônico, de outras coisas. Ela controla o crescimento excessivo e pode controlar o aumento da miopia. Então, a criança precisa estar ao ar livre. E isso de forma contínua, assim, pelo menos 1 hora por dia, não somente aos finais de semana. E um problema ainda mais sério, que pode provocar o excesso do uso de tela sem a proximidade correta, fazendo ultra perto, que a maioria das crianças fazem, é o estrabismo. Existe um estrabismo novo, classificado e chamado como esotropia do uso do eletrônico. Esse estrabismo é causado pelo tempo excessivo muito perto em telas, que faz com que os músculos que fazem a convergência aconteça uma contratura. Essa contratura faz com que, quando a criança ou adulto ou jovem, adolescente olhe para longe, esse músculo não relaxe e causa visão dupla, diplopia, o que é um sintoma bem desagradável e com necessidade de cirurgia para tratamento definitivo. Então vamos ficar alerta, diminuir o tempo, fazer intervalos. Após longos tempos de uso de tela, é preciso de intervalos, olhar para frente, olhar para longe, sair um pouco, para que não aconteça esses problemas todos que a gente falou aqui. E até mesmo os bebês estão sofrendo consequências do uso excessivo de aparelho eletrônico. O tablet, o celular está sendo usado hoje como uma nova chupeta e as crianças com idades bem pequenas ficam horas na frente dessas telas, o que tem causado atraso de desenvolvimento, atraso da linguagem, falta de interação com o meio e até mesmo casos falsos de autismo, só pelo tempo que a criança fica sem interagir com o ambiente. Existe um texto bem interessante na internet chamado "Não é autismo, é iPad". Então, controle o tempo que a sua criança, o seu bebê, fica em frente às telas, porque são vários os problemas que podem acontecer. Isso não quer dizer que seja proibido o uso de eletrônico, até porque nos dias atuais não podemos ficar longe deles, mas podemos usar com mais moderação. Então, algumas dicas. Podemos usar óculos com filtro de luz azul. Esses óculos, eles filtram essa luz nociva que diminui a produção do hormônio do sono. Uso de lubrificantes oculares, porque o tempo maior dessa exposição resseca os olhos. A gente combate isso usando lágrimas artificiais. Quando está muito tempo no uso de celulares, tablets, a gente pode pingar essas gotinhas. E uma outra coisa também são os intervalos que a gente precisa fazer após um tempo maior de exposição e o controle do tempo que as crianças pequenas ficam nesses aparelhos. Então, fazendo isso, usando com moderação, podemos estar no meio eletrônico e no mundo eletrônico sem essas consequências ruins. E aqui encerramos essa nossa conversa sobre esse tema tão atual. E se ainda tiverem dúvidas, estamos à disposição para esclarecê-las. E se vocês tiverem algum dos sintomas que a gente conversou aqui, procure o seu oftalmologista, porque é sempre importante o tratamento precoce.
Ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais Espaço Saúde. E só lembrando que você tem um horário marcado com a gente todos os sábados, a partir das 12h30, aqui na TV Guará. E a gente tem um horário alternativo na quinta-feira, às 10h30 da noite. E se você perdeu alguns dos nossos programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Até semana que vem! Programa Espaço Saúde. Um oferecimento UDI Oftalmo, Centro de Excelência em Oftalmologia.